o conteúdo do livro, para quem está estudando por roteiros, nós vamos relembrar então os aspectos mais importantes desse assunto. Vamos lá então. Primeiro ponto da Oceania, né? É você observar o planeta e localizar a Oceania. Normalmente nós estamos acostumados a ver a Oceania aqui do nosso lado direito, né? Nesse daqui eu salvei uma imagem onde você consegue ver que a Oceania está próxima da Ásia, próxima, né? É uma maneira de falar, né? Mas também não tá tão próximo assim. Mas também está aqui, ó, a América do Sul, a América do Norte, a América Central. Então, aqui está a Oceania. Quem é que faz parte da Oceania? Principalmente 90% do território, a Austrália, aqui a Nova Zelândia, essa partezinha menor aqui, que é a Papua Nova Guiné, e milhares de ilhas menores aqui pelo território. Essa é a Oceania. Vamos lá, continuando. Essa daqui é uma imagem mais tradicional do planeta, né? Dividido por continentes. Então, nós temos aqui em vermelho a América. Nesse rosa pink aqui, a África. Nós temos aqui em azul a Europa, em amarelo a Ásia e aqui nesse verde toda a Oceania, que eu havia falado para vocês. Essa ilha maior que é a Austrália, a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e as dezenas, milhares de ilhas que estão aqui, né, formando então a Oceania. Continuando. Sobre a Oceania, como é que nós dividimos essas várias ilhas que existem no território da Oceania? Nós dividimos elas em Melanésia, que são as ilhas mais próximas aqui da Austrália, as ilhas da Micronésia e as ilhas da Polinésia. Então, esses são os três conjuntos de ilhas que nós regionalizamos para entender melhor e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Continuando, essa daqui é uma outra imagem que também mostra aqui a Austrália, Nova Zelândia, e aí aqui em verde as ilhas da Melanésia, nesse rosa ou meio lilás, né? Micronésia, e aqui nesse roxo, Polinésia. Então são os grupos de ilhas, né, que formam juntamente com a Austrália o continente da Oceania. Continuando, a próxima, aqui nós temos um pouco mais ampliado, né? Apenas as ilhas da Melanésia. Melanésia lembra melanina. Melanina, a cor da pele. Melanésia significa a ilha dos negros. Porque essas ilhas aqui, né, o biotipo típico dessa região são pessoas com a pele um pouco mais escura, né? Então aqui nós temos várias ilhas, algumas dessas ilhas são independentes e são países, outras ilhas são territórios que pertencem a outros países. Na maioria das vezes, países de outros continentes. Países que pertencem aos Estados Unidos, territórios, né, que pertencem aos Estados Unidos, territórios que pertencem a vários países europeus, né, e alguns deles são independentes e caracterizam-se como países, né. Continuando aqui, esse é o biotipo típico da Melanésia, que é bastante característico e pouco comum, porque como você pode observar, são pessoas com pele, né, um pouco mais escura, porém cabelos loiros. E é dessa característica muito peculiar que surgiu a origem desse nome, desse conjunto de ilhas, que é a Melanésia.
Continuando, esse aqui é o exemplo de uma ilha linda, maravilhosa, paradisíaca, né? Que é Fiji, né? É uma ilha, né? Muito frequentada por turistas do mundo inteiro. Na verdade, gente, todas essas ilhas são incríveis e são grandes paraísos turísticos, né? Várias delas, né? Com águas, né? Transparentes, né? Com inclusive alguns hotéis de luxo e tudo mais. Então são ilhas pouco conhecidas, porém são verdadeiros paraísos turísticos, né? Continuando, agora nós temos a Micronésia, micro, pequeno. Então é um composto, como você pode observar aqui, esses pequenos pontos verdes são um conjunto de ilhas extremamente pequenos, que então juntos nós chamamos de ilhas da Micronésia. Essas são as ilhas aqui. Continuando, Palau é um exemplo dela, né? Também um paraíso maravilhoso, né? Cheio de biodiversidade, né? Cheio de áreas verdes, né? Um verdadeiro paraíso aí no meio do oceano. Continuando, agora nós temos as ilhas da Polinésia, várias. Então são várias, inúmeras, centenas de ilhas menores, né? Algumas delas muito conhecidas, você logo vai se lembrar, Havaí, um estado dos Estados Unidos. É um paraíso turístico muito apreciado pelas suas praias, também pelos surfistas, porque justamente por ser uma ilha no meio do oceano aberto, são ondas, né, muito altas e muito propícias para esse esporte, né? Além disso, você tem aqui as ilhas, né, da Polinésia Francesa, que também são ilhas paradisíacas, extremamente exploradas pelo turismo, e outras mais, né? Inclusive a Nova Zelândia, ela é considerada também uma ilha, né, nesse complexo maior que é a Polinésia. Continuando aqui, olha só, Bora Bora? Bora é uma ilha dessa Polinésia Francesa, né? Que é uma ilha fantástica. Olha só isso, gente. Uma ilha cercada por um atol, né? Essa região aqui é um paraíso que você olha assim, não acredita que isso é real, mas é real, é uma foto verdadeira. Essa então é Bora. Continuando aqui, só para você localizar o Havaí. O Havaí, então, ele não é um território independente, ele é um estado dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, Estados Unidos está aqui, né? Então, ele exerce domínio sobre o Havaí nessa região aqui. Continuando, tem agora uma sequência de imagens sobre o Havaí. O Havaí é um território extremamente curioso, interessante, né? Por isso eu trouxe aqui algumas imagens para você. Como você pode observar, o Havaí é uma sequência em linha de ilhas, né? São várias ilhas, né? São 5 principais, mas existem outras menores também, né? E o Havaí, na verdade, ele é resultado de uma sequência de erupções vulcânicas. O que acontece com o Havaí? Imagina que existe um ponto quente, um local por onde o magma consegue sair para a superfície da Terra. O Havaí, então, está sobre uma placa tectônica. Essa placa tectônica se movimenta, esse ponto quente gera uma ilha. Passado algum tempo, essa placa se movimenta e forma outra ilha. Se movimenta, outra ilha. Se movimenta, outra ilha. Então, com o passar do tempo geológico, você teve a criação de uma sequência de ilhas aqui, formando então as ilhas do Havaí. Depois aqui uma imagem também bem bacana, né? Mostrando aqui a principal ilha do Havaí e as menores. Inclusive, uma curiosidade interessante. Se você considerar essa montanha aqui
Também, né, considerando também a parte que está aqui no fundo oceânico, desde a sua base no fundo do oceano até o pico dela, ela é maior do que o Everest. Ela tem mais de 10 mil metros. O Everest tem 8.800 e um pouquinho, né? Então ela tem mais do que o Everest. Se você considerar também a parte que fica aqui dentro do oceano, né? Então é uma gigantesca ilha consequência de uma erupção vulcânica. Continuando, ela aqui essa mesma ilha, porém uma foto, né, mais próxima, é um paraíso, né, gente? Além das ondas, além do surf, né, é também um paraíso, né? Inclusive é a capital mundial dos casamentos, né? Agora é óbvio que é casamento de quem tem dinheiro, né? Então essa daqui é a ilha do Havaí. Continuando, essa aqui é uma praia famosíssima do Havaí, né? E aqui, né, para você ter uma ideia de como é essa paisagem, continuando, aqui é uma outra ilha muito bacana que é Tuvalu. Tuvalu também é uma ilha da Polinésia, juntamente ali com o Havaí, né? E ela é uma ilha estreita aqui, como se fosse também um atol, né? E justamente pela pequena extensão dela, ela é chamada de possível, né, local onde haverá refugiados climáticos. O que quer dizer isso? Como nós estamos num processo, né, de elevação do nível dos oceanos, Tuvalu possivelmente será uma das primeiras ilhas a sumirem do mapa. E se isso acontecer, as pessoas que vivem nessa ilha serão os chamados refugiados climáticos. Nós temos vários refugiados de guerra hoje no mundo, né? Aqui então nós teríamos refugiados climáticos. E segundo alguns ambientalistas, né, a importância dessas ilhas aqui da Oceania são justamente um termômetro para o mundo inteiro, porque se os níveis dos oceanos de fato continuarem aumentando e essas ilhas sumirem do mapa, seria um primeiro sinal vermelho de que nós poderíamos enfrentar problemas maiores também nas partes continentais, né? Continuando aqui, né? Só queria lembrar um ponto, né? Falando das ilhas, eu disse para você que algumas ilhas elas são independentes, ou seja, elas são países, e algumas outras ilhas elas são territórios de outros países, países europeus, Estados Unidos, né? E outros países do mundo, né? A própria Nova Zelândia, a Austrália também tem alguns territórios. E você talvez poderia me perguntar, mas por que, Lidiana? Porque essas ilhas, elas são estratégicas no meio do oceano. Para, por exemplo, testes nucleares, como a França várias vezes já usou, para bases militares também, e é um ponto estratégico no meio do oceano. Então, essas ilhas, elas geram um interesse muito grande de vários países do mundo, né, em relação ao domínio desses territórios. Então aqui falando um pouquinho mais sobre a Austrália, já que a Austrália ela corresponde a 90% do território da Oceania, né? Ela certamente tem uma importância gigantesca nesse continente. A Austrália, apesar de ser considerada uma ilha ilha gigante, na verdade, né? Ela apresenta vários climas e vegetações diferentes, né? A Austrália, nessa região leste aqui, ela tem uma cadeia montanhosa e essa cadeia montanhosa, ela é uma barreira natural para a entrada de ventos úmidos que podem trazer chuva. Por isso, nessa área central aqui da Austrália, se desenvolveu um grande deserto. Então, toda essa região que você está vendo em amarelo, predominam áreas áridas, né? Árido quer dizer seco, né? Nessas regiões áridas, né, predominam aquelas vegetações que nós chamamos de xerófitas,
O que são xerófitas? Plantas, né, que são adaptadas a longos períodos de estiagem, né? Um exemplo clássico são os cactos, né? Os cactos são aí um dos representantes desse grupo que nós chamamos de xerófitas, né? E também nas áreas de transição, os estepes. Nós temos um clima semiárido, parecido com o Nordeste brasileiro, que seria uma região um pouco menos seca, mas ainda assim desafiante. E nós temos aqui bem ao norte da ilha o clima tropical e, portanto, florestas tropicais mesmo. Florestas fechadas, né? Que nos lembram um pouco a floresta amazônica aqui no Brasil. Nós temos também aqui áreas de clima temperado, né? E, portanto, florestas temperadas também, que lembram um pouquinho a Europa. E nós temos ainda uma parte aqui de clima mediterrâneo. Mas, Lidiana, aqui não tem mar Mediterrâneo? Esse clima mediterrâneo, né, por ele ter uma característica muito própria, esse nome é usado para qualquer outro lugar que tenha um clima semelhante à daquela região ao redor do mar Mediterrâneo. Qual é a característica principal? Ao invés das chuvas serem abundantes no verão, no clima mediterrâneo as chuvas são abundantes no inverno. Então é um clima bastante peculiar e diferente de todos os outros lugares, né? Continuando, essa daqui é uma foto de Sydney, na Austrália, que é uma das maiores cidades, né, australianas, uma cidade extremamente moderna e desenvolvida, né? E próxima imagem, nós temos essa lindíssima imagem, né, que também é de Sydney, né? E mostra um pouco da modernidade, né? Dessa cidade, né? Australiana, que é muito conhecida. Inclusive, algumas pessoas acreditam que Sydney seja a capital, justamente porque Sydney é a cidade mais conhecida, até pelos jogos, né? Por ter sediado, né? Jogos e tudo mais. Então, é muito conhecida. Continuando, essa imagem aqui é uma imagem dos aborígenes australianos. Quem são os aborígenes australianos? É o povo nativo da Austrália. E aí vem a parte triste da história, né? Porque assim como os nossos índios, né, eles também foram dizimados, né? Então, hoje, por exemplo, os aborígenes correspondem com cerca de 1% da população da Austrália, né? E os demais 99% de origem europeia, sobretudo o Reino Unido, que foi quem colonizou a Austrália, né? Então, esse povo aqui, ele sofreu um genocídio, porque de fato eles foram mortos, né? Inclusive a história conta, né, que alguns militares do exército, né, inglês davam a eles presentes, tentavam se fazer de amigos e, na verdade, davam comidas e bebidas envenenadas, tá? E conta a história que isso foi feito de uma maneira muito cruel, né? Além disso, também, depois desse genocídio, houve o etnocídio, que é um pouco diferente, né? O genocídio, quando de fato você mata um determinado povo, né, uma quantidade significativa. E o etnocídio, quando você destrói a cultura típica daquele povo. Então, assim como os nossos nativos aqui no Brasil, os aborígenes australianos também sofreram com esse domínio e essa falta, né, de cuidado com a cultura e com a própria vida do povo nativo da Austrália. Continuando, uma outra coisa que chama muita atenção são os animais endêmicos e curiosos dessa região, principalmente da Austrália, mas da Oceania como um todo, né? Esses animais,
Endêmico significa que só existem nesse lugar, que não existem em outros lugares do planeta Terra. Então são curiosos, né? O diabo da Tasmânia, né? Que a Tasmânia é uma pequena ilha que fica ao sul da Austrália, né? E é muito conhecido, ele recebeu esse nome, né? Um pouco cruel, devido a essas garras e esses dentões afiados que ele tem aqui, né? O canguru, que é o animal símbolo da Austrália, né? Nós temos imensas, né? Mais de dezenas de espécies diferentes de cangurus e que só existem na Austrália, em mais nenhum outro lugar do mundo. Continuando, o koala, que também é um animalzinho lindo e que só existe nessa região. O dingo, que é um lobo selvagem, um cão selvagem, né? Que também só existe nessa região. Aí, próxima imagem, nós temos o jacaré australiano, que assusta pelo tamanho. Ele pode chegar até a 7 metros de comprimento, imaginem, e pesar próximo a 1 tonelada, 1000 quilos. Imagina um jacaré de 1000 quilos, né? Então, esse é o jacaré australiano, também só existe lá. Voltando, temos também aqui digitei errado, tá? Onitorrinco. O onitorrinco é um animal curiosíssimo. Parece que pegaram um pedacinho de vários animais e montaram ele. Porque ele tem aqui um bico parecido com um pato. Ele tem os pés com aquela membrana entre os dedos. Ele tem, aqui não aparece, mas ele tem uma cauda, né? Que parecem outros animais. Ele tem pelo, ele põe ovos e é um mamífero, né? Então é um animal extremamente curioso que digamos que não exista nada parecido no mundo, né? Continuando, o papagaio australiano, que é maravilhoso, né, colorido, é uma espécie de papagaio, mas que também só existe lá, né? E também, né, uma outra curiosidade grande é que essa região é conhecida como aquela que possui animais gigantescos, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma espécie, né, que é conhecida como caranguejo de coqueiro, né? Porque ele escala os coqueiros e se alimenta, né, dos frutos desse coqueiro, né? E a força nas garras dele é parecida com as dos leões, né? Então, ele é um animal que, sabendo dominar, não oferece grande perigo, mas se você não tiver essa experiência, ele pode ser extremamente perigoso. Continuando, aí vem a Nova Zelândia, né, uma sequência de imagens aqui maravilhosas. A Nova Zelândia é a capital do turismo de aventura, justamente porque a Nova Zelândia tem um relevo muito acidentado. Então, vários esportes radicais que usam aqui essa altitude nasceram e são amplamente difundidos na Nova Zelândia, né? Então aqui algumas imagens fantásticas também desse paraíso. Aqui uma outra imagem incrível, né? Aqui uma espécie de lago natural que se formou, né? Nessa região de grande altitude, que é muito comum na Nova Zelândia. Aqui uma outra imagem, né? Mais costeira, próxima do litoral, né? Que nós temos também. Aqui tem um pouquinho da economia, né? Antes de falar da economia, a gente tem que atentar, né, que toda essa parte da Oceania, sobretudo a Austrália, né, ela foi colonizada pelos europeus, a princípio, para ser um local para mandar pessoas não muito desejadas na Europa, né? Então ela representou uma espécie de prisão, né? Um local para onde se mandava pessoas não desejadas na Europa. Depois, no final do século XVIII, encontraram ouro na Austrália. E aí ela passou a ser colonizada de fato pelos europeus. Essa região, ela foi uma colônia de
povoamento. Isso pode explicar o desenvolvimento dessa região hoje, tá? Então, lembrem-se da diferença entre colônia de exploração, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, e a colônia de povoamento. Então, essa região da Austrália e da Nova Zelândia também, né, se caracterizou por uma região onde se desenvolveu essa colonização de povoamento. Então, aqui você tem um pouco da economia, então o turismo, centros financeiros, você tem uma ampla produção de frutas, né? O kiwi é a mais popular de todas, e você tem uma criação em larga escala de ovelhas, né? Então essa região é uma grande exportadora de lã, tá? Para o mundo inteiro. Aí você vai me perguntar assim, mas Lidiana, a Austrália e a Nova Zelândia são países de primeiro mundo e são produtores de matéria primária? Realmente, a Austrália, ela tem uma característica curiosa. Apesar dela não ser um país que exporta produtos com alta tecnologia, exporta, mas isso não é tão expressivo, né? Ela investiu fortemente na qualidade de vida das pessoas. Então, apesar dela não se desenvolver como um grande mercado econômico, né? Ela exporta sim, principalmente para o Japão, tá? Mas a exportação dela não seria não seria tão expressiva assim. No entanto, observa a próxima imagem. Aqui você tem, esse dado é do ano passado, 2019. Olha a Austrália aqui, o sexto maior IDH do mundo. Só perdendo então para Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong na China e Austrália. Então a Austrália ocupa o sexto melhor IDH do mundo. E o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um dado, né, que representa principalmente a qualidade de vida das pessoas, porque ele leva em consideração a renda, a escolaridade, a distribuição da renda, então os dados de saúde também, tá? Então observa aqui que o IDH, ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é esse país em qualidade de vida. Quanto mais próximo de 0, pior. Então aqui, ó, só para você ter uma ideia, a Austrália está em 0,938, enquanto nós, Brasil, 0,761. E o país que ocupa a última posição, que é Níger, na África, 0,377. Então, o que eu poderia dizer a você sobre a Austrália e a Nova Zelândia? Apesar de não ser um grande centro econômico, um grande centro industrial de exportação de ponta, né, de produtos com grande tecnologia, ainda assim a qualidade de vida lá é espetacular. Ou seja, o continente, né, da Oceania é um continente apaixonante, né? As suas ilhas, né, também a ilha maior, que é a Austrália, é um continente extremamente peculiar e curioso. E uma coisa bacana para a gente terminar a nossa aula é que essas espécies diferentes que existem lá, essas paisagens, essa vegetação muito peculiar se dá justamente por serem ilhas muito isoladas do resto do mundo. Então as espécies que existiram lá tomaram rumos e um desenvolvimento, uma evolução diferente dos outros lugares do mundo. Por isso se tornou, né, um lugar diferente de todos os outros, né, no planeta Terra, ok? Espero que esse pequeno resumo, né, bastante rápido, tenha ajudado você a lembrar dos pontos mais importantes, né? Que você relembre a sua matéria no seu resumo, que você relembre a sua matéria nas videoaulas completas, né? E estude, porque estudar, sem dúvida nenhuma, é a chave para o sucesso. Um beijo, fiquem com Deus.